começar o nosso assunto da nossa segunda unidade, e a gente vai trabalhar com um assunto que é muito gostosinho da gente trabalhar, que é a figura do parentesco e da filiação. Tá? Então, veja o seguinte, se a gente não tem como dissociar, né? A gente não tem como dissociar parentesco e filiação. Como eu disse para vocês nas aulas ainda presenciais, o nosso Código de 16, ele dividia praticamente o direito de família na parte de casamento e na parte de filiação. E o Código de 2002 praticamente seguiu esse entendimento do legislador, dando ênfase a esses dois institutos, que é o casamento e a filiação. Ocorre que no Código de 16, esse instituto da filiação, ele ficava, de uma certa forma, relegado a um segundo plano, porque o entendimento da época era de que o casamento ele tinha uma prioridade em relação aos filhos, tanto assim que se fazia uma distinção clara, né, e expressa na lei de que os filhos havidos fora do casamento, eles teriam menos direito do que os filhos havidos dentro do casamento, como se isso fosse como se o casamento fosse efetivamente um divisor de águas para quem seria bom e quem seria ruim para receber direitos. Só que com a Constituição de 88, o artigo 226, 227, mais o 227, ele estabeleceu o princípio da isonomia entre os filhos. Então, pouco importa hoje da forma com que o filho surja na vida da pessoa, né? Filho é filho, como a gente diz, filho é filho, independente da forma com que ele é havido, ou seja, independente da forma com que ele surge na vida da pessoa, seja um filho decorrente de casamento, seja um filho decorrente de uma produção independente, né? Seja um filho adotivo, seja um filho socioafetivo. Então, hoje, nós temos várias possibilidades de estar adquirindo uma paternidade ou uma filiação. Olha o que diz aqui o artigo 227 da Constituição. Cadê aqui? Olha o que diz o parágrafo 6º do artigo 227 da Constituição. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Então veja que isso está no texto constitucional, artigo 227, parágrafo 6º, que está definindo o princípio da isonomia filial, tá certo? Então, para mim, pouco importa se eu tenho um filho fora do casamento, se eu tenho um filho dentro do casamento, se eu tenho um filho de uma relação incestuosa, se eu tenho um filho de uma relação adulterina, pouco importa. É meu filho e pronto, acabou. Né? Então, só para que vocês recordem, né, vai ser importante aquele gráfico que nós fizemos aqui do grau de parentesco, né, que a gente falou lá quando a gente analisou os impedimentos matrimoniais. Eu vou colocar aqui novamente aquele esqueminha, porque quando você fala de filiação e de parentesco, né, eles têm uma vinculação muito grande. Então, veja o que é que eu tenho aqui. Partindo do eu, né, na linha descendencial, eu vou ter os meus parentes de primeiro grau, que são os meus filhos, eu vou ter os meus parentes de segundo grau, que são os meus netos, os meus parentes de terceiro grau, que são os meus bisnetos, e assim sucessivamente de forma infinita. Na linha ascendencial, eu também terei os meus parentes de primeiro grau, que são os meus pais, os meus parentes de segundo grau, que são os meus avós. Deixa eu ajeitar aqui o quadro. Os meus parentes de terceiro grau, que são os meus bisavós, e assim sucessivamente de forma infinita também. Peraí que esse quadro aqui não está meio mal assombrado aqui, daqui a pouco ele bate nas minhas costas. Tá certo? Agora, veja como, deixa eu mudar aqui a posição Agora veja como o grau de filiação colateral ele vai ter uma vinculação direta com o seu grau de parentesco, ele vai ter uma vinculação direta com a filiação. Por quê? Quando você passa para a linha colateral, você não terá
parente de primeiro grau, tá certo? Você terá o seu parente de segundo grau, que são seus irmãos. Agora veja, os seus irmãos são seu parente de segundo grau porque eles vão decorrer do parentesco de primeiro grau ascendencial que você tem, ou seja, você só tem irmão porque você tem pai e mãe. Logo, então, surge primeiro grau e na linha colateral você tem o segundo grau, que é o irmão. Aí você vai, o filho do seu irmão é seu parente de terceiro grau, que são os seus sobrinhos. E os parentes de quarto grau que você vai ter, que são os filhos de seus sobrinhos, parentes de quarto grau, são seus sobrinhos netos. Por que eu paro no quarto grau aqui? Ainda que você continue o grau de parentesco de forma infinita, mas a gente normalmente limita até o quarto grau, porque é até aqui que a pessoa terá direito de natureza sucessória, como vocês vão aprender isso no semestre que vem, quando vocês tiverem direito às sucessões. Tá? Agora veja, se eu tenho o meu pai e o meu pai tem um irmão, ou seja, se é irmão de meu pai, meu tio ele é meu tio porque porque o meu pai teve irmão e meu pai, por sua vez, teve pai e mãe. Então eu vou para o primeiro, segundo grau, o meu tio é meu parente de terceiro grau, porque ele decorre, né, ele nasce do meu avô ou da minha avó, que já são meus parentes de segundo grau. Então eu estou analisando o meu grau de parentesco, tá certo? Então meu tio é meu parente de terceiro grau e o filho de meu tio, que é meu primo, né, é meu parente de quarto grau. E assim vai. Como eu tenho bisavô, se o meu avô tiver um irmão, né, o meu bisavô será meu parente de quarto grau, tio-avô, será meu parente de quarto grau, porque ele é filho do meu parente de terceiro grau, tá certo? Então, veja que o parentesco, ele tem uma vinculação direta com a filiação. Lembraram esse esqueminha aí? Beleza? Então, vamos lá. Agora, veja, quando a gente fala efetivamente, então, de um conceito, a gente não pode, como eu disse, dissociar parentesco e filiação. Os dois estão umbilicalmente ligados, tá certo? Agora, quando você divide apenas para conhecimento doutrinário, se você for perguntar, parentesco e filiação é a mesma coisa? Não. Óbvio que não é a mesma coisa. Porque quando você fala de filiação, eu estou falando de filhos. Né? Quando eu falo de parentesco, eu estou falando de parente. Ou seja, meu filho é meu parente. Tá? Meu neto é meu parente. Meu pai é meu parente. Minha mãe é minha parente. Minha irmã é minha parente. Meu sobrinho é meu parente. Agora, veja, eu não tenho um grau de parentesco com a minha esposa. Agora, eu tenho um grau de parentesco com a mãe da minha esposa. Entendeu? Porque eu tenho aquele parentesco por afinidade. Então, a própria doutrina, né, ela traz algumas espécies de algumas espécies de parentesco. Mas, primeiro, se a gente fosse conceituar a figura do parentesco, né? O parentesco a gente poderia considerar ele como sendo um vínculo jurídico, porque ela vai ter essa tutela jurídica, né? É um vínculo jurídico imaterial, né? Ou seja, ele é completamente abstrato, mas ele é permanente, que vai ligar uma pessoa a um ascendente comum. Olha o conceito novamente. É um vínculo jurídico imaterial, abstrato, permanente, né, que liga uma pessoa a um ascendente comum. Veja que você não tem possibilidade nenhuma de desconstituir um grau de parentesco. Eu não posso virar para um filho meu e dizer, você não é mais meu filho. Eu não posso chegar para o meu pai e dizer, você não é mais o meu pai. Eu não quero ser mais o seu filho. Entendeu? Veja que eu não tenho, que a própria lei, por conta disso, ela ainda diz que no parentesco por afinidade, como a gente viu lá, estudando impedimento matrimonial, mesmo que se dissolva o casamento, o meu grau de parentesco por afinidade com os parentes, com os ascendentes em linha reta da minha esposa, ele não se dissolve, ou seja, eu permaneço como parente por afinidade da minha ex-sogra, porque o parentesco ele é indissolúvel, né? Ou seja, ele é permanente. Agora, em relação ao colateral, sim, aos colaterais, do lado da minha esposa, os colaterais por afinidade, aí eu tenho essa ruptura. Agora, eu não posso chegar e dizer para minha irmã, você não é mais minha irmã,
Você pode até falar isso no momento de briga. Eu não te considero mais como minha irmã. Eu não te considero mais como meu filho. Mas no momento de briga. Mas esse grau de parentesco você não tem como dissolver. Mesmo que você adote. Eu adoto a pessoa, né? E depois eu quero desadotar. Não existe essa possibilidade. Agora, quando você... Existem exceções à regra, óbvio, porque nenhum direito ele é totalmente absoluto. Eu posso ter tido um filho, né, que eu tenha reconhecido ele como meu e depois ficar comprovado que aquele filho efetivamente não era meu. Aí eu tenho como, se for o caso, a depender da circunstância, eu tenho a possibilidade de revogar esta situação ou de anular esse grau de parentesco através de uma ação anulatória. Mas é uma ação anulatória não do parentesco, mas sim do registro que me garante o parentesco. Então, veja, hipoteticamente, eu me caso, né? E daqui a um ano, a minha esposa tem um filho. Pronto. A presunção é de que aquele filho que a minha esposa teve é meu, né? É uma presunção, porque a própria lei determina isso, né? Porque a gente sabe que maternidade é um fato e a paternidade ela pode ser discutível, né? Então, vamos imaginar que por conta dessa presunção e por força dessa relação matrimonial, eu até acreditando que o filho é meu, eu vai e registre aquela criança como meu filho. Só que depois se descobre, através de exame de sangue, que o meu DNA não bate com o DNA daquela criança, logo aquele filho não é meu. Eu fui induzido ao erro para reconhecer um filho que supostamente era meu, que presumidamente era meu. Então, veja, se eu quiser, eu posso entrar com uma ação anulatória desse registro de reconhecimento para poder desconstituir a paternidade. Ou seja, seria uma ação própria chamada ação denegatória ou ação negatória de paternidade, né? Que você vai fazer mediante um exame pericial, uma prova pericial, que é o exame de DNA. Da mesma forma que se utiliza, né, a investigação de paternidade mediante a colheita do material genético da pessoa investigada e do investigando, que você vai procurar saber se existe a compatibilidade de DNA para você estabelecer ou não aquele grau de parentesco. Porque, veja, é diferente. Olha como a coisa funciona. E grau de parentesco não tem nada a ver com figura de afetividade, né? Eu tenho uma relação com uma moça, tive um encontro casual com uma moça e dessa situação ela engravidou. Se era um encontro casual, a tendência natural é você chegar e às vezes desconfiar daquela paternidade, né? Que aquela moça pode ser dada a ter relações sexuais com vários parceiros, né? Por que é que eu fui o escolhido para ser o pai, né? Então, ela pode chegar e me apontar na condição de pai. Não, você é o pai. Aí eu chego, bem, vamos fazer um exame de DNA. Aí eu faço o exame de DNA, comprovando que eu sou o pai, eu vou ter que registrar, porque inclusive o juiz vai determinar esse registro, né? Mas se ficar comprovado que eu não sou o pai, ela me indicou equivocadamente, então ela vai ter que buscar agora o pai verdadeiro, até para que essa criança ela não venha a ter qualquer tipo de prejuízo jurídico, patrimonial, pessoal, econômico, qualquer que seja a situação. Entenderam, gente, essa parte? Diga aí. E quando o suposto pai sabe que não é o pai biológico, registra, não tem problema. Aí ele tem agora um registro socioafetivo, entendeu? Ele pode até chancelar isso judicialmente. Não tem problema nenhum, entendeu? Agora, o que pode ocorrer, Isa, né? O que pode ocorrer, não é bem assim, não. Cada situação, ela tem uma peculiaridade. Porque se você já sabe que se o pai já sabe que ele não é o pai, né? Ele já sabendo que não é o pai, e ele registra o filho de outra pessoa como seu, em princípio ele tá inclusive cometendo um crime. A gente vai falar isso mais adiante, tá certo? Porque você registrar o filho de outrem como seu é um crime que é tipificado no Código Penal, tá? Mas a gente vai trabalhar isso mais adiante, tá certo?
Nesse momento agora, a gente não vai discutir isso não. Tá certo? Então, veja. Quando a gente está falando aqui da figura de parentesco, eu tenho algumas espécies de parentesco. Então, veja, eu tenho primeira espécie de parentesco que a gente trabalha é justamente o parentesco consanguíneo, né? Porque antigamente, como eu disse para vocês, no Código Civil de 16, haviam dois tipos de parentesco. O parentesco natural, né? O parentesco natural, que era... Deixa eu botar aqui no quadro para vocês, para que vocês compreendam até a dinâmica de como funcionava essa situação antes. Veja, deixa eu botar aqui, ajeitar esse negócio. Aqui. No Código de 16, o que é que a gente tinha? Quando a gente falava aqui de filho. Veja que tem tudo a ver com parentesco. Os filhos, né? E o parentesco, vamos aqui, parentesco. Eu tinha o parentesco natural, né? O parentesco natural e o parentesco civil. Dentro do parentesco natural, né? Vamos colocar aqui dos filhos, eu tinha os chamados filhos legítimos e tinha os filhos ilegítimos. Os filhos legítimos, aqueles que surgiam do casamento. E os filhos ilegítimos, aqueles filhos que surgiam fora do casamento. E dentro dos filhos ilegítimos, eu tinha os filhos naturais, né? Os filhos adulterinos, os filhos incestuosos e os filhos adotivos. Só que, quando você pensava aqui nos filhos naturais e legítimos, esse filho natural daqui, né, esse filho natural, eles não eram considerados filhos espúrios. Os espúrios eram esses daqui, eram chamados os filhos, o parentesco espúrio, que a gente comumente chamava isso aqui de filho bastardo. Né? Qual era a diferença que a gente tinha? Todos eles aqui, tanto os naturais quanto os espúrios, eles eram filhos considerados ilegítimos porque eles não surgiam da relação matrimonial. Mas os filhos naturais tinham um certo benefício em relação aos espúrios, porque se eu fosse solteiro e tivesse um filho com uma mulher também solteira, né? E se a gente tivesse esse filho era natural, mas não era um filho legítimo porque a gente não era casado. Mas se eu e essa garota, a gente se casasse, se a gente contraísse matrimônio, aquele filho da gente natural, ele passava por um procedimentozinho simples, que era o procedimento da legitimação. Ou seja, bastava comprovar que ele era filho meu e era filho dela, e que agora eu e ela estamos casados, o nosso filho natural ele passava a ser legitimado e teria todos os direitos de um filho natural, de um filho legítimo decorrente do casamento. Agora veja, os filhos adulterinos, eu nunca teria a possibilidade de me casar com a mãe da pessoa, porque eu já era uma pessoa casada, ou ela já seria uma pessoa casada. Então, o filho era um filho decorrente de um adultério. Eu não teria possibilidade nenhuma de casar, por exemplo, com a minha irmã. Então, aquele meu filho seria sempre um filho bastardo, ilegítimo, espúrio, porque eu não teria possibilidade jurídica nenhuma de me casar com a minha irmã. E o filho adotivo, ele já era, por natureza, um filho não meu. Ele não era um filho legítimo meu, porque não era um filho natural meu, porque ele decorria de uma relação jurídica que seria a figura da adoção. Então, esses filhos daqui nunca poderiam receber os mesmos benefícios, naquela época, dos filhos legítimos. Direito sucessório, esses daqui, os espúrios, eles poderiam ter se o autor da herança dispusesse isso em testamento, porque se não tivesse testamento, ele não teria direito hereditário algum. Né? Só que com a Constituição de 88, como a gente leu aqui, no artigo 227, parágrafo 6º, pouco importa a forma com que o filho surja na vida da pessoa. Ele é filho e pronto, acabou. Então, se eu sou casado ou se eu não sou casado, se eu
sou adúltero, se eu sou incestuoso, se eu adotei uma criança, ele vai ser meu filho para todos os efeitos jurídicos. E aí você tem ainda uma outra situação, que nós temos agora a figura dos chamados filhos socioafetivos, né? Que veja, eu me caso com uma mulher que já tem um filho e começo a tratar o filho da minha esposa como se filho meu fosse, e ele começa a me tratar como se pai dele fosse, mesmo que ele tenha um pai biológico e que seja totalmente presente também, tá certo? Então, eu posso entrar com a figura de uma açãozinha chamada ação de investigação de paternidade socioafetiva, onde eu vou comprovar esta relação social, que eu reconheço aquela criança como meu filho, aquela criança me reconhece como pai, a sociedade nos vê como pai e filho, e eu tenho a intenção de outorgar o meu sobrenome, o meu nome para aquela criança. Então, eu posso entrar com essa investigação de paternidade socioafetiva e pedir ao juiz, dentro do pedido da ação, que o juiz determine que seja alterado o registro de nascimento daquela criança, acrescentando o meu nome como pai dele, ou seja, na certidão de nascimento daquela criança vai constar o nome dos dois pais, o biológico e o socioafetivo, e o nome da mãe, sem fazer distinção nenhuma de quem seja o pai biológico ou de quem seja o pai socioafetivo, para que isso não cause constrangimento para o menor. Entenderam isso, gente? Entenderam esse parentesco consanguíneo como funciona? Investigação de paternidade socioafetiva. Tá certo? Aí, ó, veja, essa primeira espécie que a gente está falando aqui, do parentesco o parentesco consanguíneo, obviamente você está levando em consideração o material genético da pessoa, a carga genética que a pessoa transfere para o seu filho, né? Então, quando você fala de parentesco consanguíneo, significa dizer que você, se houver dúvidas em relação àquela paternidade, você pode lançar mão de um exame de DNA e vai comprovar ou não a existência daquela filiação pela carga genética que foi estabelecida. Há quem pense, né, e a gente já vai falar isso, vai repetir algumas outras vezes isso, há quem pense que o parentesco consanguíneo ele tem uma hierarquia, uma supremacia em relação aos demais parentescos. Não é bem dessa forma. Hoje, praticamente, nós temos uma mudança. Não estou dizendo que o parentesco consanguíneo não tem a sua força jurídica. Tem muita força jurídica. Mas hoje os juízes estão dando muito mais ênfase a essa figura aqui do parentesco socioafetivo, e a gente vai falar dele daqui a pouco. Tá certo? Então, veja, esse parentesco consanguíneo é aquele que decorre realmente da carga genética que a pessoa tem. Agora, eu tenho um segundo parentesco, uma segunda espécie de parentesco, que é o parentesco por afinidade. Ou seja, nós já estudamos aqui que é aquele parentesco que a pessoa tem com os parentes do outro cônjuge ou do companheiro, que a gente viu lá no artigo... me lembrar aqui do artigo que a gente trabalhou, no artigo 1595, salvo engano. Deixa eu ver, acho que é isso mesmo. 1595. Só vou confirmar aqui. 10.406. 1595. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade. O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro. Na linha reta, para cima ou para baixo, é ascendente ou descendente, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. Artigo 1595. Então, veja, o próprio Código Civil estabelece esse parentesco, que é o parentesco por afinidade, né? Então, a gente tem essa segunda espécie. Eu sou parente dos parentes da minha esposa, né? A minha esposa é parente dos meus parentes, né? Agora, a própria lei limita isso aos ascendentes, descendentes e colaterais até os irmãos, entendeu? Ou seja, eu não sou parente do sobrinho da minha
esposa. Entendeu? Eu sou parente do irmão dela. Tá? Ainda que isso não venha a gerar nenhum direito sucessório. Tá? E apenas para constar a possibilidade e ou a impossibilidade de você contrair matrimônio com aquela pessoa ou não. Tá certo? Aí eu tenho. Entenderam esse parentesco? A gente já tinha conversado lá quando a gente estudou o 1521, né, da impossibilidade do casamento, né, do impedimento dirimente do casamento. Beleza? Vamos lá. Aí a gente tem uma terceira espécie, que é o parentesco legal, né? Esse parentesco legal é aquele que surge da relação jurídica da adoção. Então, você tem uma lei própria, né? O parentesco legal é aquele que advém da adoção. Mas estamos falando aqui não da adoção socioafetiva, né? Mas estamos falando aqui da adoção legal, aquela que você busca o juizado da infância, a vara da infância e da juventude, você se cadastra como família para poder, ou como pessoa, para poder você ter uma relação jurídica de natureza filial, que você deseja adotar uma criança ou um adolescente, né? Você tem que fazer todos aqueles parâmetros. Por exemplo, eu tenho que ter pelo menos 16 anos de diferença entre o adotado com o adotante, né? Então, eu hoje, com 48 anos, eu poderia adotar uma criança de 16, um adolescente de 16, posso. Se eu tivesse 32 anos, eu não poderia, por exemplo, adotar, eu com 32 não poderia adotar um jovem de 17, porque aí eu não teria 16 anos de diferença. Então, tudo isso, eu com 20 anos, eu não posso adotar uma criança de 10 anos, entendeu? Se eu tiver 20 anos, eu não posso adotar uma criança de 10 anos, porque são 10 anos apenas, eu tenho que ter no mínimo de 16 de diferença. Então, tudo isso daí, a lei de adoção, ela trabalha. Eu tenho que me cadastrar, eu vou ser avaliado por um assistente social, o juiz vai verificar os pareceres que a assistente social vai dar, se a minha conduta é uma conduta ilibada, se eu tenho condição de manter aquela criança. Então, tudo isso daí é analisado no processo de adoção que tramita na vara da infância e da juventude. Tá? Eu tenho ainda o parentesco socioafetivo, que é uma inovação que nós estamos aqui, que nós temos no nosso ordenamento jurídico, por conta do valor jurídico ao afeto que está sendo estabelecido agora no nosso regramento jurídico. Então, como eu disse, se eu me caso com uma pessoa que já tem um filho, e eu reconheço este filho como sendo, reconheço não, e eu trato aquela criança como se filho meu fosse, e isso é recíproco entre eu e ela, eu posso buscar essa investigação de paternidade socioafetiva e comprovando para o juiz 3 parâmetros importantes para essa situação. Veja, eu tenho o primeiro parâmetro, que é a tractácio, né? Ou seja, o tratamento. Eu tenho que tratar aquela criança como se filha minha fosse, e aquela criança ela tem que me tratar como se eu, pai dela, fosse. Então, esse é o tratamento, a tractácio. Depois da tractácio, eu tenho que analisar, e vou mostrar para o juiz, a reputácio, ou seja, a reputação. Significa dizer que a sociedade, a comunidade na qual nós estamos inseridos, a sociedade nos vê como pai e filhos. Ambiente escolar, ambiente de amigo, ambiente familiar, né? No meio das relações de vizinhança. Então, tudo isso aí eu estou comprovando ao juiz que nós temos a reputação de pais e filhos, porque a sociedade assim nos reconhece. E, por fim, eu tenho a figura da nominatio, né? Ou seja, o interesse que eu tenho de outorgar o meu nome para aquela criança, para que aquela criança seja reconhecida efetivamente na sociedade como meu filho, inclusive carregando o meu sobrenome. Então, isso daqui, inclusive, dá uma segurança jurídica para a criança no momento da alteração de registro ou para fins de direito sucessório, né? Então, por conta disso daqui, eu tenho a possibilidade de requerer ao juiz que ele determine, em reconhecendo
esta filiação socioafetiva, eu tenho a possibilidade de fazer o pedido de que seja alterado o registro de nascimento daquela criança, acrescentando o meu nome na qualidade de pai dele, na classificação da filiação. Porque hoje você não vai ter lá filho do nome do pai e nome da mãe. Vai estar lá filiação, né? Filiação. Michel, Antônio e Maria. Pronto. Quem é o pai biológico, quem é o pai socioafetivo, não vai se fazer qualquer distinção em relação a isso ou qualquer informação para que não venha se causar qualquer tipo de constrangimento em relação àquela criança, tá certo? Então, essa é a filiação socioafetiva, o parentesco socioafetivo, que a gente vai analisar em outro momento também, tá certo? E tenho ainda um outro parentesco, que esse não é trabalhado pelo nosso ordenamento jurídico, né? Mas ele é trabalhado pelo direito canônico. Todo mundo sabe hoje que o Brasil é um país laico, que não tem uma vinculação muito forte jurídica com a igreja, né? Eita porra, mas isso a gente tinha no... Peraí, caiu tudo aqui. Deixa eu ajeitar aqui, viu, gente? Rapaz, essa doeu. Ele já estava dando sinais de que ia dar uma pancada no juízo. Tá certo? Então, veja, a gente tem um parentesco chamado parentesco espiritual. Parentesco espiritual. Né? Esse parentesco espiritual, ele decorre da figura do batismo. Né? Ou seja, o padrinho e o afilhado, a madrinha e a afilhada, né? A madrinha e o afilhado. No interior, ainda, isso se leva muito em consideração, porque sempre diz o seguinte, que na falta do pai, o padrinho assumiria a responsabilidade e a educação dos seus afilhados, né? Porque aquilo é um vínculo que você está criando com a pessoa por um grau de amizade tal e de confiança tal que na falta dos pais biológicos ou dos pais verdadeiros, vamos colocar assim, né, o padrinho ele assumiria esta responsabilidade, tá? Óbvio que hoje não se aplica tanto isso assim, porque eu posso, inclusive, fazer em testamento e outorgar a tutela do meu filho para uma outra pessoa que não seja o padrinho, né? Veja que muitas vezes as pessoas colocavam como padrinhos os próprios os avós, um irmão, né, um amigo mais próximo. Essa é a natureza do parentesco do parentesco espiritual, né? Ou seja, aquele que decorre do batismo. Nós não temos essa utilização hoje no nosso ordenamento jurídico, né, por conta da separação da igreja com o Estado brasileiro, né? Mas ainda temos esse pensamento, essa aplicabilidade dentro do direito canônico, né? Mas de natureza cultural a gente ainda tem esse resquíciozinho desse parentesco espiritual. Entenderam, gente, essas espécies de parentesco? Beleza? Tranquilo, né? Vamos lá. Então, quando você fala aqui da figura da filiação, né, como eu disse, como a filiação ela não se dissocia totalmente, não se dissocia da figura do parentesco, a gente poderia dar uma pequena definição sobre filiação, dizendo que a filiação é o parentesco em linha reta de primeiro grau, né? Filiação. Então, quando a gente está analisando, eu sou filho de A e de B, e fulaninho é meu filho. Então, quando você fala de parentesco em linha reta, nós estamos falando de filiação, nós estamos falando desse parentesco em linha reta de primeiro grau. Então, eu tenho, inclusive, a possibilidade de fazer a perfiliação. O que é você perfiliar? Perfiliar é você reconhecer um filho como seu, tá certo? Deixa eu pegar aqui só a informação aqui.
Então, você perfilhar, não é perfiliar, não é perfilhar com LH, né? É o reconhecimento legal em que uma pessoa, né, ela declara ser pai ou mãe de alguém. Né? Então, é a busca que a pessoa tem e eu posso voluntariamente fazer esse reconhecimento de filiação. A gente vai analisar aqui depois o reconhecimento dos filhos havidos no casamento e o reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento. Tá? Então, veja, como a gente está trabalhando aqui com essa figura da filiação, né, e como eu disse, o nosso ordenamento jurídico constitucional, no artigo 227, parágrafo 6º, ele não faz distinção nenhuma entre da forma com que o filho surge na vida da pessoa. Filho é filho, independentemente da forma com que ele surge na vida da pessoa. Né? Agora, quando a gente fala aqui dessa figura da filiação, a gente trabalha com uma coisinha chamada verdade da filiação. Né? Verdades da filiação. Então, quando você fala verdades da filiação, eu tenho a chamada verdade biológica, eu tenho a verdade jurídica e eu tenho a verdade socioafetiva. Né? Aí vem, existe hierarquia entre elas? Não. Porque a depender de cada caso concreto, você vai ter um interesse diferente de um de outro aqui. Porque quando você fala da verdade biológica, você está falando daquele grau de parentesco, ou seja, do DNA. Que no exame de DNA hoje você tem 99,98% de ser verdade aquela de bater o DNA. Aquele 0,02 aqui que falta, 0,02 que falta aqui, entra naquelas situações dos gêmeos univitelinos, aquela coisa toda, um erro de calibragem do procedimento. Né? Então, esse 0,2 aqui vai ser a exceção da exceção. Né? Então, nós temos quase 100% de possibilidade de um exame de DNA comprovar a paternidade ou o parentesco com uma pessoa. Aí eu tenho a verdade jurídica, e esta verdade jurídica aqui, ela é determinada no artigo 1597 do Código Civil. Veja aqui, que a gente vai trabalhar depois ele com mais um H, veja o que diz aqui esse artigo. Vamos lá. Código Civil. Artigo 1597. Ó. Presumem-se concebidos na constância do casamento. Se ele está falando de presunção, é uma verdade jurídica ou uma verdade presuntiva, né? Ou seja, vem de presunção. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos nascidos 180 dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal, nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal por morte, separação judicial, nulidade, anulação do casamento, havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido, havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga, havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. Então, veja, eu tenho aqui uma previsão legal de paternidade. É uma presunção absoluta? Não, isso é uma presunção relativa. Ainda que a gente discuta isso, por quê? Por que ela é uma presunção relativa? Porque eu tenho forma de comprovar a situação inversa. Mesmo que eu diga que o filho nasceu pelo menos 180 dias, 6 meses pelo menos, depois de estabelecida a sociedade conjugal, eu posso chegar e dizer e comprovar, através da verdade biológica, que aquele filho não é meu, que a minha esposa me traiu antes do casamento, ela me traiu posteriormente ao casamento, e o filho nasceu. Entendeu? Então, eu tenho aí, se você estiver discutindo esta paternidade, aí você vai ter que lançar mão da verdade biológica
lógica para que você desconstitua a verdade jurídica. Agora, veja a situação que a gente tem no último inciso do 1597. Havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. É aquela historinha que nós falamos quando a gente estudou aqui, a figura da impotência generande, né, no erro da pessoa. Vamos imaginar que eu não tenha condição de gerar filhos. Eu sou estéril, eu sou infértil. Eu sou casado e autorizo a minha esposa a ela buscar um banco de sêmen, uma clínica, né, de inseminação artificial, para que ela seja inseminada pelo sêmen de uma terceira pessoa. Se eu autorizei, é óbvio que aquele filho que vai nascer não vai ser meu filho, biologicamente falando, né? Porque no momento em que eu reconheço que eu autorizo ela a ser inseminada pelo sêmen de um terceiro numa clínica especializada, eu sei que o filho que surgir ali é meu por força dessa presunção legal. Então veja que mesmo que eu lance mão do DNA, vai se comprovar que aquele filho não é meu, porque realmente ele não é. Mas aí eu não tenho possibilidade de desconstituir essa paternidade jurídica. Então, eu não tenho aqui como dizer que a biológica ela tem prevalência sobre a verdade jurídica. Outras situações podem ser discutidas. Aí, nessa última daqui, eu tenho uma presunção absoluta. Entendeu? A única coisa que eu vou comprovar, ou seja, se eu estou diante dessa última situação, a única possibilidade que eu tenho de comprovar que eu não sou pai ou de desconstituir essa paternidade é única e exclusivamente se eu comprovar que aquela autorização que eu dei à minha esposa foi obtida mediante fraude. Se eu fui coagido a assinar aquela autorização, se ela se aproveitou de um momento de embriaguez, né, que eu não estava com pleno discernimento, eu não sabia o que estava fazendo, se eu estava sob efeito de algum medicamento. Então, isso tudo eu teria que entrar com ação anulatória de negócio jurídico, que era autorização, né, para poder depois desconstituir a paternidade sendo reconhecida aquela situação. Então, veja que são hipóteses que a gente está trabalhando sempre no limite da possibilidade, porque nós, a prevalência, o que nós temos é que a filiação, uma vez constituída, em princípio, ela não pode ser desconstituída, tá certo? É o que ocorre aqui na verdade socioafetiva. Veja, no exemplo que eu dei aqui, quando a gente falou dela. Se eu me caso com uma pessoa que já tem um filho e reconheço socioafetivamente aquele filho, né? Ou seja, eu vou buscar a investigação de paternidade socioafetiva. Provo a tractácio, a reputácio e a nominácio. Legal. O juiz determina que eu tenho um registro e agora eu sou o pai daquela criança para todos os efeitos. Mas vamos imaginar que depois eu me divorcie da mãe desta criança. Aí eu vou dizer, agora eu vou desconstituir a paternidade, porque agora eu já não sou mais casado com a mãe dele, então ele não é mais meu filho. Isso não existe, isso não é possível. Uma vez que você constituiu a paternidade, você não tem como, via de regra, dissolver esse vínculo parental, tá certo? Então, quando você reconhece de forma voluntária uma criança, aquela criança é seu filho e pronto, acabou, não tem como você desconstituir. Tá certo? Então, veja que nós temos hoje praticamente uma prevalência da paternidade socioafetiva, inclusive sobre a biológica e a jurídica, inclusive. Entenderam, gente, essa parte inicial? Beleza? Esse assuntozinho é um assuntozinho gostoso de se estudar. Ok? Beleza.